Sejam bem-vindos em mais um episódio do Advogando em Consórcio. Hoje estamos recebendo aqui mais um convidado especial. O Joelson é uma referência no segmento do consórcio, né? E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, o porquê ele ingressou nesse mercado, como que ele começou, o trabalho que ele desenvolve hoje nas redes sociais. Joelson, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. E eu já vou começar com uma pergunta polêmica. Como foi, o que aconteceu para você gravar o primeiro vídeo da sua página, né, Venda Mais Consórcio? Sim. O que fez você gravar esse primeiro vídeo e começar a construir essa autoridade nesse segmento que é tão desenvolvido aí, né, e tão rentável para tantas pessoas? Ótimo. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês duas, Jéssica e Márcia, o Advogando em Consórcio, e você que está aí agora assistindo também. Então, obrigado pelo convite. Eu espero aqui que a gente possa entregar o máximo possível aqui de conteúdo bom para quem está assistindo. E respondendo sua pergunta, né, o que motivou que eu gravasse o primeiro vídeo foi mais o contexto que eu estava inserido. Por quê? O ano era lá 2017, 2016, então, para quem está assistindo, eu já tenho mais de 17 anos no consórcio, né? Comecei em 2007. Então, lá em 2017, ou seja, já tinha mais de 10 anos no consórcio, na minha região estava muito barulho, né? Muito barulho de empresas que estavam fazendo um trabalho ruim no consórcio e tudo mais. E aí, quando surgiu aquele barulho, né? Consórcio é ruim, consórcio não é bom e tudo mais, eu tomei a decisão. Eu vou para as redes e eu vou mostrar para as pessoas o que é o consórcio de verdade e vou alertar as pessoas sobre os riscos de fazer consórcio com quem está mal intencionado, quem está interessado em fazer um golpe, alguma coisa assim. Então, a minha intenção foi exatamente alertar as pessoas sobre como funciona o consórcio do jeito certo e, principalmente, os cuidados que elas devem tomar. Então, eu comecei a gravar vídeos explicando sobre como funciona o consórcio, vídeos explicando as regras, explicando os detalhes, as formas de contemplação e tudo mais. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, o primeiro vídeo foi um desafio. Por quê? Porque eu não tinha a câmera ideal, eu não tinha a iluminação ideal. As condições perfeitas, né? Eu não tinha o local ideal, eu tinha vergonha também. Eu tenho 38 anos, então eu sou uma pessoa que nasceu em uma época, nasci em 86. Ou seja, cresci sem rede social, cresci sem internet, cresci sem celular na mão. Hoje a criança já sai da barriga da mãe com um iPad na mão. Fazer stories. Já tudo, né? Então, eu cresci em um contexto que eu não estava inserido dentro do universo digital. Eu não era uma pessoa do digital, né? Então, para mim também foi um desafio. Gravar vídeo, falar, me expor, né? O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar de mim, né? Então, para mim foi um desafio. Mas eu fui naquela ideia de eu vou com medo mesmo, né? Eu vou assim mesmo, eu vou sem estar preparado mesmo. O primeiro vídeo tá lá eu com a camisa meio amassada, o cabelo bagunçado, sentado ali no meu quarto, lá do computador. Mas fiz. E eu posso dizer, aquele Joelson ali da cabelo bagunçado, da camisa amassada, todo bagunçado em casa, gaguejando pra caramba. Né? Vício de linguagem. Muito tempo. Foi o que me trouxe até aqui, né? Então, eu agradeço muito a ele por o Joelson lá de 2017, ter gravado esse primeiro vídeo. E desde o início, você já se intitulou como Venda Mais Consórcio? Na verdade, não. Porque o que acontece? Eu tenho duas fases na minha carreira dentro do consórcio. Eu tenho a minha fase como vendedor de consórcio, né? Então, eu comecei a vender consórcio em 2007, vendendo consórcio na rua, ali, panfletando, de casa em casa. Literalmente, eu era o vendedor pastinha, né? Eu andava com a bolsa, com os contratos como físicos, iniciou, né? Porta a porta, contrato físico, sem panfletos na mão. A única forma de pegar a primeira parcela era em dinheiro ou no cheque do dia. Não tinha Pix, não existia cartão, não existia boleto. Tinha que pegar o dinheiro e voltar com ele para casa, né? Então, comecei a vender consórcio assim, andando de casa em casa, debaixo do sol, lá em Natal, Rio Grande do Norte, né? Que é onde é a minha origem, né? Então, comecei a vender consórcio assim, casa em casa. Depois, trabalhei como supervisor de vendas, então tive a primeira experiência de lidar com pessoas, de ser líder, né, e tudo mais. Depois fui gerente de consórcio, depois gerente de expansão da empresa que eu trabalhava, depois me tornei representante, enfim. Então, durante 13 anos, mais ou menos, eu vivi longe dos holofotes e longe da rede social. Uhum. Minha vida no consórcio era o dia a dia, que eu saía todo dia de casa para vender, tinha os meus clientes aí, indicação, recomendação, visita, ou seja, existiam outras formas de captar e vender consórcio, e o digital ele não estava dentro desse contexto. 2016 para 2017, eu me insiro dentro do universo digital, vendendo consórcio,
começo a vender consórcio pelo Instagram ali em mais ou menos 2018, né? Então começo a vender consórcio muito forte pelo Instagram em 2018. 2020, ou seja, dois anos depois que eu já vendia consórcio no digital, 2020 veio a pandemia. Quando veio a pandemia, tava tudo fechado, né? Só que eu tava muito bem, porque eu já vendia bem no digital, já fazia mais de 2 anos que eu vendia no digital, né? Então, continuei vendendo até mais do que eu já vendia, só que eu tava com muito tempo livre e também tava começando a crescer. O Instagram que eu tinha, ele tinha uns 12 mil seguidores, então era um Instagram relativamente grande. Já era grande. Sim. Tinha um arrasto pra cima, eu adorava assim. E não era todo mundo que tinha, né? Não Esse é- arrasta pra não, cima, tinha só que ter se mais tinha de 10 mil, né? tinha que ter Isso. mais de 10 mil. É. E aí, quando a gente tá ali fazendo esse trabalho e tudo mais, muitos vendedores começam a pedir minha ajuda. Joel, você me ajuda a vender pelo digital, me ajuda a vender pelo Instagram. E ali eu não tinha esse hábito, né? Eu sempre falo que eu era muito egoísta, né? Então eu não era uma pessoa que estava o tempo inteiro focada em ajudar as pessoas. Eu estava o tempo inteiro focado em me ajudar e ajudar meus clientes que me davam dinheiro, então era uma troca justa. Sim. E então ali em 2020 eu tomei a decisão de criar um novo perfil. Então eu já tinha o meu perfil de Instagram, decidi criar um perfil do zero e esse perfil Venda Mais Consórcio. Quando eu comecei a pensar no nome, eu fiquei pensando, nossa, vou fazer um perfil para vendedores de consórcio venderem mais consórcio. Digo, então eu vou colocar Venda Mais Consórcio. Aí coloquei o nome Venda Mais Consórcio, né? Então isso nasceu ali em 2021, né? Então fazem 3 anos para 4 anos no máximo que existe o Joelson Mentor. Então, até 2020, o Joelson Mentor, o palestrante, né, e tudo mais que existe hoje não existia. Era um vendedor de consórcio. Fui vendedor de consórcio por 13 anos, né, e ali conquistei minhas coisas, bem materiais, cresci financeiramente, tudo como vendedor de consórcio. O Mentor nasceu em 2021 para cá. E então é recente. É interessante a gente falar sobre essa questão da pandemia, né? Igual você fala que essa época da pandemia foi muito rentável para você, foi uma época muito boa financeiramente Sim. falando. E é interessante até a gente compartilhar isso com as pessoas que nos assistem, porque às vezes as pessoas pensam que é necessário ter uma sede física ali para poder ter mais clientes, para poder atender e conseguir vender mais, e você, né, contrariando aí todas as estatísticas de necessidade de uma sede física, conseguiu vender e faturar muitos milhões em casa mesmo, né? É porque o que acontece? Qual é o jogo do digital? O jogo do digital é o que aparece no digital. Então, assim, eu sei que muitas vezes muita gente fica assim, Joelson, mas eu falo para o cliente que vende online e o cliente quer saber onde é meu escritório, ou o cliente quer ser atendido presencialmente por mim. Quando você constrói uma autoridade muito grande, não importa mais onde você está. Não importa quem você é, né? Se você entrar no meu Instagram agora, você não vai ver uma foto do meu escritório. Apesar de eu ter escritório hoje. Uhum. Não tem uma foto. Por quê? Porque não precisa. Sim. Porque quem é a empresa? Sou eu. Sim. Não importa se eu estou no escritório, se eu estou... por exemplo, ano passado em dezembro, eu trabalhei 4 dias, foi um dos meses que eu mais vendi consórcio na França. Pegar o telefone aqui e fazer vídeo com o cliente na França. Então, não importa onde eu estou. Porque sou eu, a autoridade foi construída. Então, muita gente tem dificuldade, muitas vezes, de vender online ou vender no digital, mas é porque exatamente não entenderam esse jogo. O que é o jogo do digital? O jogo do digital é você ensinar o seu cliente a comprar. É você ensinar o seu cliente como o consórcio funciona, mas mais do que como ele funciona, a transformação que o consórcio gera na vida das pessoas. Esse é o ponto principal. Quando você entende isso, o jogo muda completamente. Porque hoje, eu não baseio minha autoridade na administradora. Eu não baseio minha autoridade no escritório. Eu baseio minha autoridade em mim. Na minha pessoa. No poder que eu tenho de estratégia para ajudar as pessoas. Uhum. E aí, não importa mais onde eu estou, não importa qual administrador eu vendo, não importa em que lugar eu moro. Eu posso morar... Hoje eu moro aqui em Alphaville, São Paulo, estrategicamente por várias coisas, mas se eu estiver morando, sei lá, no Acre, e um beijo pro pessoal do Acre que tá vendo aí, que aí quando falar que parece tão longe, né? Mas se eu estiver no Acre, eu vou vender consórcio do mesmo jeito. Por quê? Porque a autoridade é sobre mim e não sobre outras coisas.
Mas isso também devido ao trabalho do que você veio fazer. Sim, né? demais. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas em vender só o consórcio, né? Eu preciso vender, eu preciso bater a meta, mas não se preocupa exatamente com o impacto disso na vida das pessoas. De fato, de fazer um trabalho sério, de falar exatamente sobre como Sim. funciona o produto e de se preocupar, igual você falou, né, no início, que vocês achavam um pouco egoísta, porque talvez você até pensasse assim, não, eu estou preocupado comigo, com as minhas vendas, com isso. E a partir do momento que você começa a ter essa consciência de, não, se eu começar a preocupar em falar do produto, mostrar que é uma boa opção para aquela pessoa, talvez ela pode até comprar com outra pessoa, mas acredito que isso eu estou trazendo mais confiabilidade para que ela possa comprar de mim, porque eu estou explicando exatamente como aquilo funciona, exatamente como eu faço aqui com os meus clientes. E eu acho que essa preocupação que faz com que as pessoas, por exemplo, aonde você for, independente de qual administradora você estiver, onde você estiver, as pessoas têm confiança exatamente no que você está fazendo. E traz um nível de conscientização também para o mercado, não só para quem vende, mas para quem compra também, né? Porque tudo isso que você faz impacta o mercado de uma maneira direta, não só para quem está vendendo, mas para quem está comprando também. Joelson, você se lembra qual foi a primeira venda que você fez de consórcio? Qual foi seu primeiro cliente? Lembro. O que você vendeu? Foi no primeiro dia, na verdade, de trabalho. Poucas pessoas, eu acho que quase ninguém eu conheço, assim, que conseguiram vender no primeiro dia, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente ouve alguém falar isso. Vendi no primeiro dia. O que aconteceu, né? Eu fui trabalhar numa concessionária de moto, né? Essa concessionária de moto, ela vende consórcio, né? Então, hoje, tem muitas concessionárias de moto que tem ali a base de financiamento e ela tem equipe comercial de consórcio. Geralmente, essa equipe comercial é externa. Aí passei no processo seletivo, entrei, comecei, não conhecia consórcio, nada de consórcio, nada. Nunca nem tinha ouvido falar a palavra consórcio, não conhecia. Quando eu vi lá, lá que a vaga era para vendedor de consórcio, eu disse, mas o que será consórcio? Não sabia mesmo. Fiz o processo seletivo, passei e tal, fiz o treinamento. Quando eu fiz o treinamento, primeiro dia de vendas, meu supervisor olhou para mim e disse, hoje é seu primeiro dia. Eu disse, e agora? Ele disse, agora... E agora o que eu faço? Pode sair. Quando eu saí, em frente à concessionária, tem uma BR mesmo, um volume grande de carro em alta velocidade. Eu saí, olhei para aquela BR assim, e fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Deu vontade de chorar, absurdo. Eu imagino. Com a mochila, com os contratos, os panfletos. E eu não sabia nada de consórcio. E aí a região que me deram era uma cidade chamada uma cidade chamada Macaíba, que era o interior, que tinha todos os interiores ao redor. Eram mais ou menos uns 12 interiores. A Macaíba tinha 60 mil habitantes, era a maior de todas. As outras eram tudo 3 mil, 4 mil. Só era a pior área para me trabalhar. Já começou com desafio. Já comecei na pior área. E ali peguei uma Kombi, R$2 paguei na Kombi para ir para um outro interior chamado Canabrava. Quando eu chego lá no exterior chamado Canabrava, já eram umas 9h30, 10 da manhã. E eu juro a vocês, quando eu desci na Kombi, não tinha ninguém na cidade. Assim, as ruas eram vazias. Nossa. Parecia aquele filme de faroeste feno rodando assim, você ouviu o barulho do vento. Aí comecei de casa em casa, bati na primeira casa. Aí saiu uma senhora de seus 80 anos mais ou menos. A senhora olhou, aí eu olhei para ela e disse, olha, eu trabalho com um consórcio de moto. Ela olhou para mim e disse, esse negócio de moto é a morte, né, meu filho? Isso aí não dá certo. E fui de casa em casa. Fui em casa, tinha dona de casa, com filho, e nada dava certo. Eu fico pensando assim, só te cortando, mas se você não sabia o que era consórcio, eu fico pensando nessas pessoas. Você estava indo lá vender, porque também não era... Ninguém sabia, não sabia o que era consórcio, as pessoas não né? sabiam. E eu ofereci consórcio em várias casas. Eu andei bastante. 1h da tarde, eu estava com muita sede, não tinha almoçado. Lá também não tinha onde almoçar, enfim. Aí vi uma bicicletaria, um negócio de consertar a bicicleta. Desci lá entrei na bicicletaria e não ofereci consórcio. O que eu fiz? Eu pedi água. Eu disse, olha, eu tô com um pouco de sede, você me consegue água aí? O cara foi lá, me deu água. Aquela famosa água naquela garrafa de 12 litrão assim, congelada. Tira do congelador. E o copão de alumínio, colocou em cima da mesinha lá e eu comecei a tomar água. Aí ele olhou pra mim e perguntou, você vende consórcio? Se vendo consórcio. Eu tava pensando em fazer um. Nossa. Aí ele fez um consórcio de uma Pop 100. A parcela era R$64 na época. Nossa. Aí ele fez um consórcio de uma Pop 100 e eu vendi o consórcio no primeiro dia. A minha meta naquele mês era vender 8. Já era mais ou menos ali, eles deram uma meta alta, porque a meta que eles davam para todo mundo era 12. Já era praticamente dia 20 ali. E naquele mês eu vendi 14. No dia 20 até o dia 30, 10 dias eu vendi umas 14 cotas.
Mas no primeiro dia eu fechei uma cota. E aí, qual a lição que eu tiro principal dessa cota? O lugar que eu não ofereci consórcio, eu vendi. O lugar que eu gerei relacionamento, eu vendi. Uma das primeiras lições é essa. A gente quer vender consórcio, oferecendo. Só que as pessoas, elas não compram assim. As pessoas odeiam comprar, né? As pessoas amam comprar, mas odeiam que alguém venda para elas, né? Então, eu relacionamento. Fiz relacionamento, eu comecei a conversar com um cara e o cara comprou. O cara fechou, pagou na hora ali os R$64 ali de parcela. Aí você falou, pensando bem, nem é meu dia de azar assim, hoje é meu dia de sorte. Nossa, não, e ali depois eu fui vendendo muito, né? Porque o que acontece? Tem esse interiorzinho que é Canabrava, aí no outro dia eu voltei pra lá de novo, que eu vendi e voltei pra lá. Aí tem outro interior que tem mais pra dentro, que chama Traíras. Não sei por que esse nome, mas é Traíras o nome do interior. E ali, pra Traíras, não tinha Kombi. Aí eu fui literalmente pra pista, assim, pro lado, assim, e comecei a pedir carona. Aí parou um cara num carro e disse, olha, você tá indo pra... Eu perguntei, você tá indo pra Traíra? Ele disse, tô. Você me dá carona? O cara, dou. Entrei. Entrei no carro e o cara começou a conversar comigo e tudo mais, perguntando, né, e tal, como é que é o consórcio e tal. Esse cara foi e fez um consórcio. O cara que eu peguei carona. Aí desci na cidadezinha, do lado tinha uma lanchonete, do outro lado tinha uma oficina. E essas cidades tem poucas casas, né? Aí parei na lanchonete pra lanchar, vendi pro cara da lanchonete. 2. Foi pegar carona, vendeu mais uma. Na carona eu já tinha vendido uma. Atravessei a rua, fui dessa vez era uma oficina de moto. Aí comecei a conversar com o dono da oficina de moto, conversando, ele fechou. Aí o funcionário dele disse, nossa, isso é legal, você tem a valor da parcela? Não tem. Eu falei pro patrão, você faz um vale para ele? Fez um vale. Aí ali eu já tinha vendido 4 cotas, só nesse dia. E ali, descendo ainda mais, tem um assentamento sem terra, que o nome dele é Margarida Alves, que é um negócio muito longe. Peguei mais uma carona, fui para lá, cheguei lá, ainda vendi mais 2 cotas lá nesse Margarida Alves, então só em um dia, nesse trajeto de pegando carona, eu vendi 6 cotas. E aí você que tá aí agora, fica aí sofrendo, diz que não tem como fechar. Eu pegava carona para vender consórcio. Inclusive, já aproveitando quem eu não conhecia a oportunidade, o gancho do que você tá falando, você tem um e-book, né, de vendas do WhatsApp, porque hoje as pessoas reclamam muito da questão das vendas, mas de certa forma hoje é muito mais fácil vender do que antigamente, porque antigamente tinha esse negócio de PAP mesmo, de porta em porta. Hoje com a internet você tem um número inalcançável de pessoas, você pode atingir pessoas do mundo todo que estão dispostas a comprar o seu produto, só precisa que você saiba vender esse produto para essa pessoa, né? Esse e-book do WhatsApp que você ensina técnicas de venda, o que mais você fala nesse e-book? Como que são essas técnicas, assim, só para dar um spoiler aí para quem está nos assistindo? Ele é um e-book de scripts. Então ele tem textos prontos para várias situações. Exemplo, estou numa situação que eu atendi o cliente e o cliente pergunta como o consórcio funciona. Eu tenho um resumo lá. Estou numa situação que eu estou atendendo o cliente e o cliente pergunta assim, olha, eu tenho vontade de fazer o consórcio, mas eu não sei se é confiável fazer à distância. Tem um script pronto para mandar para esse cliente. Então, ele pega várias situações, 15 situações diferentes de problemas que surgem quando você está atendendo. Sim. E dá uma resposta clara para aquilo ali. E também tem alguns scripts de abordagem, ou seja, como é que eu abordo uma pessoa no WhatsApp? Como é que eu conduzo uma conversa pelo WhatsApp? Então, ele vai ter vários scripts prontos para isso, né? Porque durante um tempo, eu vendi muito pelo WhatsApp, né? Lembra que eu falei que vendi online, né? Mas em 2016, eu conheci o Facebook. O Facebook não é o mesmo de hoje. Porque hoje, se você quiser vender alguma coisa, você vai ter que cadastrar no Marketplace. E tem um desafio, né? Eu sei que tem pessoas que fazem até hoje isso, mas o desafio hoje no Marketplace você vai ter que colocar, se for um carro, cor, placa, quilometragem. Você tem que inventar um negócio muito... Eu não curto muito. Isso atrapalha também muito o anúncio. Muito. Vai fazer uma casa, tem que inventar uma casa que não existe, tem que colocar o endereço da casa, CEP da casa. Mas na minha época, 2016, não existia Marketplace. O que existiam eram os grupos de compra e venda. Os grupos de compra e venda, você não precisava especificar nada. Fazia tipo uma publicação, não era normal? Publicação normal. Vídeo, foto, texto, e não tinha regra, né? E o que eu descobri? Eu descobri que tinham vários grupos com muita gente. Então, tinha grupo com 300 mil pessoas, tinha grupos com 100 mil pessoas, e eu me cadastrei
e me cadastrei. Você fazia parte daquele grupo, né? É membro, né? Você virava membro. Membro do grupo. E juntando todos os grupos que eu tava, dava mais de 100 e eu tinha acesso a quase 700 mil pessoas em um dia. O que eu fazia? Eu fazia vários anúncios. O que eu fazia? Eu fazia anúncio falando que era consórcio mesmo. Sim. Colocava lá que era consórcio, colocava grupo em andamento, usava vários gatilhos. Grupo em andamento, possibilidade de contemplação acelerada, fazia várias coisas, mas tudo falando que era consórcio. Eu acordava às 5 da manhã, fazia divulgação nos 100 grupos, ia dormir de novo, acordava às 8 da manhã, tinha 300 mensagens no meu Messenger sobre consórcio. Eu pegava todo esse povo e levava para o WhatsApp. E lá no WhatsApp eu saía, começava a desenvolver com esse pessoal, começava a vender também. Então, a gente fazia mais ou menos nesse contexto. Então, nessa época, eu aprendi muito a vender pelo WhatsApp, porque eu vendia muito pelo WhatsApp. Eu vendia 14 cotas, 16 cotas, 20 cotas em um dia. Pelo WhatsApp. E isso é interessante você falar, porque geralmente o que é ensinado é o seguinte, é tirar o cliente ali do WhatsApp e trazer para ligação, que eu acho também que é válido, né? Em alguns casos... Mas hoje eu faço assim. Eu falo assim, você trazer... Eu falo assim, mas eu acho que quando você determina, né, o perfil daquele cliente, então você trazer ele para uma ligação. Agora, alguns outros, é possível sim fazer a venda pelo WhatsApp, e tem vendedores mesmo que têm essa dificuldade de manter essa conversa ali, segurar pelo WhatsApp, porque assim, eu falo por experiência minha, eu odeio que me liguem. Se você quiser vender para mim, fale comigo pelo WhatsApp. Igual esses dias eu estava conversando com a corretora e ela disse assim para mim, eu posso te ligar? Eu falei, não me liga, me passa todas as informações, eu quero saber isso, já me responde, eu sou mais objetivo. Então, eu acho que vai perfil de cliente. Então, tem perfil que eu acho que é interessante você tirar ele do WhatsApp e levar para uma ligação. Já tem outros que você fala assim, não, se eu tirar ele para ligação e eu ligar para ele já nem vai me atender, já não vai acompanhar. Então, eu acho que você tem que também saber entender ali qual que é o perfil daquele cliente, né? E é importante isso, porque eu acho que alguns não sabem conduzir a venda do consórcio, às vezes pelo WhatsApp, porque quer levar para ligação, às vezes porque não consegue passar as informações ali e segurar o cliente ali no WhatsApp. Sem passar... não consegue, às vezes, passar as informações sem se comprometer de alguma forma, né? Tudo é gatilho, sabe? Eu acho que tudo é gatilho como você conduz. Hoje eu prefiro conduzir para ligação e para vídeo, porque a gente trabalha com clientes muito complexos. Por exemplo, se você pega hoje um investidor, você vai ter que fazer análise de dados, análise de grupos, custo efetivo total da operação, taxa real. São vários fatores que uma videoconferência eu consigo fazer isso de uma forma melhor. Por quê? Porque eu consigo compartilhar a tela, abrir um simulador, abrir um Excel. Né? Então, eu consigo rapidamente mostrar em números reais que o consórcio vale a pena. Né? Então, depende muito do público que você está atendendo. Agora, você está vendendo um carro, está vendendo uma moto, está vendendo um imóvel ali de valor agregado menor, né? Um imóvel abaixo de 150 mil, você consegue conduzir pelo WhatsApp. Agora, se você vai pegar, muitas vezes, negociações são muito complexas, exigem complexidade, e você não tem como ir até esse cliente, vamos lá, hoje eu tenho um cliente fora do Brasil, então a gente tem vários clientes fora do país, tem clientes que estão em outras regiões, então a vídeo vai ser melhor, por quê? Porque eu vou conseguir me aproximar assim, o máximo do que seria o presencial. Eu consigo ver a pessoa consegue me ver, eu consigo gesticular, e eu consigo também compartilhar ali documento, simulador, que vai fazer com que essa pessoa ela se sinta mais segura para tomar a decisão. Mas depende muito do contexto, como eu falei, cada um é cada um. Então, hoje, como a gente tem hoje o meu ticket médio de vendas, ele está na faixa de 700 mil. Já teve maior, já foi 900. Hoje, como a gente também trabalha com muitos produtos de meia parcela, então a gente caiu um pouco de ticket médio, mas ticket médio na faixa de 700 mil. Se hoje meu ticket médio fosse na faixa de 80 mil, eu só venderia pelo WhatsApp. Dificilmente eu levaria para outro lugar. Até porque o custo disso, querendo ou não, porque o tempo da gente é um custo, né? Eu falo, você despender. E às vezes uma negociação que é possível você mantê-la ali pelo WhatsApp, talvez não é tão necessário você trazer ela para uma ligação, porque demanda um tempo maior e às vezes é possível resolver só pela venda ali do WhatsApp mesmo. Então vai muito disso também, né? É entender muito qual público você está atendendo. Sim. E baseado nele você entender qual o caminho, qual narrativa, qual esteira você vai conduzir esse cliente. Joelson, e hoje você já consegue ter uma dimensão assim do impacto do Venda Mais Consórcio no Instagram, na sua vida, como que isso impactou positivamente e negativamente, porque ser uma figura exposta tem o bônus e o ônus, né? O que você considera assim de impacto positivo e negativo com essa sua exposição? Olha, positivamente, assim, mudou minha vida, né? Porque
o Venda Mais, ele me trouxe um propósito. Antes eu não tinha, né? Então, antes, ali como vendedor, ou, enfim, fui gestor, fui diretor de empresa, mas a minha visão era muito fechada para o dinheiro, né? E o Venda Mais, ele me trouxe uma visão de propósito. Que o que eu tinha de conhecimento, o que eu tenho de conhecimento, de experiências, isso serve para transformar a vida de outras pessoas, né? Então, hoje, o que eu posso falar de positivamente é isso. Me trouxe uma visão de propósito. Eu entendi que o dinheiro é consequência, né? E não o ponto principal. O dinheiro, ele é só uma ferramenta que a gente vai utilizar para fazer as coisas. Mas, no final das contas, o que importa é a transformação que a gente gera, qual o impacto que a gente gera. E quando eu olho para isso, eu vejo hoje um mercado bem diferente de quando eu comecei no digital. Obviamente que surgiu o Venda Mais, surgiu o Joelson e surgiram outros influenciadores que vieram nesse mercado para impactar positivamente. Então, hoje eu vejo a quantidade de pessoas que olham para o consórcio e falam assim, cara, é possível ser bem sucedido, é possível ganhar dinheiro, é possível ter sucesso fazendo certo, sem precisar mentir para cliente, sem precisar pegar dinheiro de cliente, sem precisar enganar as pessoas, porque o produto é tão bom e tão transformador que não precisa. Então, quando eu apareço aqui, outras pessoas que a gente tem ao nosso redor, alunos prósperos, avançando, crescendo, enriquecendo, nossa, acho que esse é o ponto mais importante, né? Hoje a gente tem mais de 14 mil alunos dentro da plataforma, né? Que já foram impactados. A gente já impactou mais de 12 mil pessoas em eventos presenciais. Só esse ano já foram mais de 1.500 pessoas impactadas em eventos presenciais, vendedores de consórcio que tiveram presente em evento ali, aprendendo, né? A gente tem uma comunidade de vendedores hoje que são mais de 300 vendedores, que é o Clube do Milhão, né? Onde também todos os dias a gente está lá, né? Compartilhando estratégia, compartilhando tudo junto. Então isso é muito top, assim, saber que esse Joelson lá de Natal, lá do Rio Grande do Norte, lá o cara que estava tentando vender para uma idosa de 80 anos o consórcio lá em 2007, tá aqui hoje, né? Então, influenciando tantas pessoas. Então isso é muito bacana. Negativamente, assim, toda vez que você está exposto, né, você tem várias coisas, né? Primeiro, as pessoas elas às vezes não sabem muito lidar com isso, né? Com o seu crescimento e tudo mais, e aí vem aquela questão, né? Será que esse cara é de verdade mesmo, né? Será que não é tudo fake? Será que não é tudo falso, né? Porque então, as pessoas pensam que começou agora ali na internet, né? Do nada apareceu, trás, né? Aí me vê lá, sei lá, me vê numa Porsche de manhã, né? A gente saindo de casa, né? E vê de Rolex no braço, aí... esse cara é fake, né? Nasceu assim, esse né? Esse carro... alugado. Esse carro é alugado, esse Rolex é alugado, mas porque esse Rolex existe é falso. isso, né? Infelizmente existe, né? Então a gente recebe muita crítica disso também, né? Sim. Tipo assim, esse cara aí é um coach ou um mentiroso aí. Então, assim, o ponto negativo é que a gente recebe muita crítica, não tem o que fazer, sim, tá? São pessoas que muitas vezes não conhecem o trabalho que a gente faz. E o que eu encaro todos os dias? Eu não deixo me iludir pelos elogios e nem me entristeço pelas críticas. Por quê? Porque quando você conhece o seu propósito, quando você sabe o que você está fazendo, não importa, porque vão criticar do mesmo jeito. Vão fazer do mesmo jeito. Vocês conhecem a história do idoso, do burro e do menino? Eu não conheço. Conhece a história do idoso, do burro e do menino? Não? Não. Então vamos lá. Tava um burro, um idoso e um menino. Aí eles iam atravessar alguns bairros, algumas regiões para poder chegar no destino deles. E aí, quando eles estavam passando na primeira cidade, estava o idoso puxando o burro e o menino em cima do burro. As pessoas começaram a dizer, nossa, esse menino está tão forte, tem saúde, como é que ele deixa o idoso andar a pé e ele vai em cima do burro? É um absurdo isso. Como é que pode? Criança forte e o idoso doente, cansado, andando a pé, isso é um absurdo. Aí o idoso ouviu aquilo ali e pensou, faz sentido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Aí o idoso subiu em cima do burro e a criança, o jovenzinho ali saiu puxando o burro. Passou na segunda região, aí as pessoas começaram a falar, nossa, olha só, esse idoso está explorando essa criança. A criança está puxando ele e o burro. É um absurdo isso. E ele, nossa, é mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, subiu o idoso e o menino em cima do burro. Passaram na terceira região. Todo mundo falando, nossa, explorando animal. Tô explorando o animal. Cadê os direitos dos animais? O idoso e uma criança em cima desse burro, o burro não vai aguentar muita carga para ele. É um absurdo.
E eles pensaram, nossa, é um absurdo mesmo. Então vamos descer os dois. Desceram os dois e começaram a carregar o burro. Quando foi na última região, todo mundo começou a falar, olha lá, 3 burros andando. Os caras têm um burro andando a pé e puxando o burro do lado. É um absurdo. E é assim mesmo a vida, assim né? mesmo. Conclusão, vão falar do mesmo jeito. De qualquer jeito vão falar. Então, se você tem muito destaque, se você faz um evento, se você, igual eu faço, a gente fez um evento agora, recentemente, para 700 pessoas. Nossa, esses caras querem ser o dono da verdade, querem ser o que não são. Mas se você não faz, também você não é bom o suficiente para fazer. Nossa, esse cara, ele faz treinamentos, mas nunca fez um evento. Ah, esse cara não é bom, então. Se fosse bom, fazia um evento. Entendeu? Porque é o que eu escutava antes de fazer evento. Ah, esse cara não é bom o suficiente porque ele não faz evento. Nossa. Bom é quem faz evento. Eu fiz evento aí. Ah, os caras agora só querem fazer evento. Estão ficando ricos com evento. Aí eles falam que não é mais, que não tá vendendo, que tá fazendo é evento, né? Mas assim... Os caras estão ficando ricos só com evento. É um absurdo. Nesse último que a gente teve a oportunidade, a Jéssica palestrou lá, né? E eu estive lá com ela. Uma coisa que você falou lá que me tocou bastante foi o seguinte, porque a Jéssica é mais desenvolvida assim nas redes sociais, então ela fala mais abertamente. Eu às vezes quero falar, mas essa questão da gente se preocupar muito com o julgamento e com o que as pessoas vão pensar, mas uma coisa que você falou lá, eu cheguei para ela e falei, Jéssica, ele falou uma coisa que tocou em mim abertamente. Enquanto eu não for lá falar o que eu penso e tentar mostrar o que eu quero mostrar para as pessoas, a outra pessoa vai vir fazer aquilo que eu poderia estar fazendo. E aí, quando essa pessoa estiver fazendo aquilo, eu vou olhar e falar, tá vendo? Eu começar a desacreditar o que ela está fazendo. E às vezes essa pessoa que está dizendo isso para você é justamente isso. Uma pessoa que não teve coragem de ir lá e fazer o que você está fazendo, né? E eu acho que é um pouco disso também. Então, eu acho que foi fundamental para mim o que eu ouvi aquele dia lá e tenho certeza que eu saí daqui já com outros pensamentos. E o engraçado também boa dessa situação toda é porque, assim, as pessoas pensam isso até conhecer você. Porque aí elas se convertem à sua legião mesmo de pessoas que vendem consórcio e que fazem disso a sua sobrevivência, fazem disso o seu legado, né? Todas essas pessoas que estão com você, eu observo que elas querem mesmo deixar um legado ali no consórcio. Porque o consórcio, de fato, ele é um produto que dá pra gente se perpetuar nele. Acontece que, às vezes, feito de uma maneira equivocada, acaba trazendo uma imagem negativa. E eu acredito também que a gente precisa de pessoas jovens como nós aqui, tá falando abertamente sobre o consórcio, para que a gente possa implementar na sociedade como um todo, não só em quem vende, mas em quem compra também, da vantagem do produto em si, de que transforma vidas, de que impacta vidas direta e indiretamente a questão do consórcio em si. E já entrando um pouco nesse âmbito dessa questão, a gente sabe que a sua esposa cuida de tudo pra você, né? Tá aqui dos bastidores. Tá aqui nos bastidores e ela, assim, gente, é engraçado porque ele fala, ela já adivinha exatamente tudo. Eu acho que isso é muito importante pra você, esse suporte, né? Talvez, a gente tem um ditado que fala que sozinho a gente vai longe, mas acompanhada a gente vai ainda mais longe, né? E eu acho que ela tem um papel extremamente importante no seu crescimento, no impacto que você faz também, né? Na vida das pessoas, dessas pessoas que são suas mentoradas, essas pessoas que participam dos eventos que você organiza, até porque ela tem também, de certa forma, uma participação nisso tudo, né? Tem. Fundamental, né? Porque, assim, não adianta você ser bem-sucedido na área profissional e você ter uma vida familiar ruim ou destruída, entendeu? Então, assim, para mim a família sempre é a base principal. Sim. E nem sempre a gente esteve trabalhando junto, né? Então, algum tempo a gente trabalhou separado. Quando nasceu o Venda Mais Consórcio, né? Eu continuei com a minha corretora de consórcio, continuo até hoje, né? E aí a corretora de consórcio hoje eu toco sozinho ainda, só que não Venda Mais, dentro desse contexto de propósito, ela veio. E ela veio com essa visão também, a mesma que a minha, né? Transformar o mercado, levar informação, levar conhecimento, né? Então, ter o apoio, saber que, em primeiro lugar, nossa casa, nossa família, ela tá assim, muito fortalecida, né? Nosso casamento tá muito bem. E poder contar com a ajuda dela dentro da empresa é fantástico, né? Então, hoje a Jéssica, ela faz todo o processo da empresa, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem... Dentro da área educacional, a gente tem toda uma equipe, né? Tudo separado. Então, tem gente em todo... Eu tenho hoje um videomaker que mora, inclusive, fora do país, né? Você é Estados Unidos que o Rafa mora? Argentina, o Rafa mora? Mas ele estava nos Estados Unidos, né? Por isso que eu pensei, ele estava um tempo desse lá. Mora na Argentina. Então, hoje o meu videomaker mora na Argentina, por exemplo. Né? E eu nunca vi pessoalmente. 90% do meu time eu nunca vi pessoalmente. Mas a gente tem videomaker, a gente tem editor, a gente tem designer, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem um papel que é uma espécie de gestor também, que é um estrategista digital.
E tem toda essa galera aí que tem que administrar. Se eu tivesse que fazer essa administração hoje, eu não conseguia cuidar da minha empresa de venda de consórcio. Então, a Jéssica, ela entra como gestora desse negócio, meio que uma CEO mesmo, então tem muita gente envolvida. Hoje a empresa, graças a Deus, realmente é muito próspera também, cresce muito, né? Pelo que a gente faz, hoje a gente está em destaque nacionalmente dentro do nosso nicho, né? De consórcio, né? Então, o apoio dela é fundamental e o que ela faz hoje ali nos bastidores é muito importante, né? Sim. Porque senão não aconteceria. Sim. Então, vai ter um evento. Ela é a pessoa que vai lá, escolhe o local do evento, loca o local do evento, a iluminação, toda cadeira e brinde, aí crachá, e aí pessoas para fazer coffee break, pessoas para trabalhar, todos os detalhes de um evento. Quando você faz um evento, são muitos detalhes, né? Sim. E hoje ela administra tudo isso. Sem ela não faria. E é muito importante mesmo, até quando a gente viu isso lá, porque infelizmente, né, a gente acompanha muito desse mundo do consórcio e acontece muito disso, né, de às vezes não ter esse apoio, às vezes quando você inicia no consórcio, ter esse apoio também do pessoal da família. Sim. Da família apoiar, né, você naquele mundo que você está entrando no consórcio. Às vezes tem muita gente que tem preconceito, né, sobre o consórcio, ou não, por não entender, né, se bem que agora acho que alguém que deu errado, né? Se bem que agora eu acho que o mercado tem mudado muito, que o consórcio tem ficado cada vez... Tá mudando vez... muito, porque tem muito milionário no consórcio. Eu conheço muitos. E aí eu acho dizer. que agora já não se tornou mais uma questão de dizer, né, que sou vendedor de consórcio, que antigamente as pessoas não queriam dizer isso e a família reprovava também quando dizia, né? Então é muito importante que a gente tenha o apoio da família, entendendo o processo que a gente está passando e vivendo. E na minha opinião, o desafio maior é você gerir empresa com a sua esposa, porque, cara, a gente vive 24 horas juntos. E saber separar então essas coisas. Então a gente tem que saber muito separar as coisas, sabe? O que faz dar certo é que a gente tem muita sinergia, né? Então, exemplo, a gente tá trabalhando. Então, exemplo, né? Vocês viram a gente no final de semana. Apesar da gente ser casado, mas no final de semana a gente tava trabalhando. Então, você não ia me ver abraçando a Jéssica, beijando a Jéssica, por quê? Porque a gente tá trabalhando. Sim. Né? Quando a gente tá no ambiente nosso, ou quando a gente tá saindo, quando a gente tá viajando, aí a gente vira casal. Então a gente sempre consegue separar essas coisas. Então, apesar da gente estar junto ali, mas a gente separa muito as coisas. Quando a gente chega em casa, ninguém fala de trabalho. A gente vai viver a nossa vida de casal. Ontem, domingo, né, que teve um evento no final de semana, domingo, o dia inteiro, a gente passou em casa. Guardamos os celulares e somos casal, não somos empresários, não vamos falar de empresa, não vamos falar de negócio. Tem que ter muito cuidado. A gente vai viver a nossa vida. Então, a gente tenta muito fazer o tempo de qualidade do casal, o momento do casal ali. Hoje, a gente tem a sexta-noite, por exemplo. Eu dou aula de segunda a quinta à noite. Para várias coisas. Porque hoje eu tenho vários projetos dentro do Venda Mais e eu também faço projetos fora. Dou aula para bancários hoje. São mais de 1.000 bancários já em todo o Brasil, que a gente dá mentoria também. Então, de segunda a quinta eu dou aula. Sexta-feira, noite do casal. Aí a gente não fala de trabalho, vai viver nossa vida de casal, né? Sábado e domingo, geralmente, casal também. Então, sábado e domingo a gente vive como um casal comum, sem ser os de empresários ou um cobrando, tem resultado, você não fez isso. Tem que fazer isso, tem que pagar aquilo. Então, a gente corta tudo isso, eu acho que é isso que faz dar certo. A gente sabe muito equilibrar isso. Nem todo mundo sabe, eu posso dizer, mas a gente conseguiu achar esse equilíbrio, né, de entender isso. O equilíbrio também de toda a parte de ciúme também, né? Porque o que acontece, né? Hoje eu sou mentor e mentor de muitas mulheres. Sim. Tenho muitas alunas mulheres hoje e que tem carinho, então a gente abraça, tira foto, conversa e tudo mais. E a gente tem muito essa maturidade de entender que quando eu tô ali tirando foto, conversando, o Conaproc, por exemplo, que foi o congresso que a gente fez há uns meses atrás, nossa, eu tirei foto com umas 500 pessoas. Das 500, umas 300 eram mulheres. É muita gente conversando. E tá vendo mulher pra consórcio, eu sou sua fã, eu sou aquilo. Então, você que tá aí pode chegar, pode tirar foto, vai tirar, normal. Então, assim, ela entende esse momento, né? Então, no evento ali, dificilmente ela vai conseguir ficar perto de mim. Eu acabo saindo ali naquele contexto. E a gente lida muito bem com isso. Existe também uma base de confiança muito grande em cima disso, né? Então, a gente hoje não tem segredo de celular, né? Eu tenho senha no meu celular. Meu celular tem uma película, aquela película de privacidade. Não tem, meu celular não tem película nenhuma de privacidade. O rosto dela é todo... E não é porque existe cobrança.
é porque não tem nada para esconder mesmo. Sim. Sim. E eu acho que entendeu? dentro desse contexto também é saber respeitar o seu trabalho, é ter essa maturidade, porque não são todas as pessoas que conseguem, né, flexibilizar isso. Porque, igual, por exemplo, de certa forma ela tá no bastidor e você na linha de frente, mas o trabalho dela não é menos importante por isso. Até mais, na minha opinião. Eu também acho. E aí, assim, às vezes, se a pessoa não tiver uma maturidade, tipo, nossa, fulano tá brilhando demais e eu tô ficando de lado. Não, ter a maturidade para entender isso também é extremamente importante, né? A gente desenvolveu que é uma unidade, né? É uma unidade, a gente desenvolveu também a maturidade de cada um faz o seu. Então, por exemplo, tudo que está dentro da responsabilidade dela, isso serve até para quem é gestor, que nem trabalha com família, mas tem que entender uma coisa. Se aquela pessoa ela tem aquela responsabilidade, você vai ter que confiar nela para fazer. Sim. Então, hoje, ela tem as responsabilidades dela, que ela tem que fazer, e está na mão dela. Então, eu não fico o tempo inteiro cobrando e nem pedindo de volta. Sim. Entreguei. É dela. Descansei, né? O que é meu, é meu. Sim. E aí resolve, né? Qual é a minha parte nesse negócio todo? Vender. E você faz muito bem. E o rosto, né? Eu sou a pessoa que vende, eu sou a pessoa que faz negócio, eu sou a pessoa que fecha parceria, né? Quando eu fui falar com você para sair palestrar lá, eu fui falar, Sim. né? Porque eu já tenho mais habilidade de chegar e convencer a pessoa, lhe convencer a sair lá de Goiânia para cá, né? Então, assim, não é fácil convencer as pessoas, né? E eu tenho essa habilidade, então eu faço o que eu sou bom, né? Essa é a minha habilidade, né? E aí toda a parte burocrática, que eu falo, e por isso que eu falo que é mais importante, burocrática, de detalhe, de organização, de tudo, fica na mão dela. E muitas vezes a carga é muito maior que a minha. Sim. Eu e a Márcia também temos, de certa forma, essa subdivisão, né? A gente fala que eu sou do comercial porque eu sou mais falante mesmo. E ela também cuida de tudo, do operacional. E a gente é um casamento perfeito também, né? Isso aí. Joelson, se você tivesse que falar, por exemplo, um diferencial seu no mercado, se você tivesse que nomear ali um diferencial seu, exemplificar um diferencial seu no mercado, qual seria? Olha, eu acho hoje, principalmente, feeling de solução. Porque hoje a gente recebe muitos clientes que já foram atendidos pelo mercado, que trazem problemas e que muitas vezes nem o próprio cliente consegue ver a solução. Então, eu tenho uma visão muito boa de feeling de negócio, de estratégia de como essa pessoa vai atuar. E isso eu falo para os dois lados. Então, hoje, tanto para os meus clientes de consórcio, né? Que hoje a gente atende muito cliente de operação estruturada, né? Então, é cliente hoje que está querendo construir um prédio. O cliente está querendo construir vários apartamentos. O cliente está precisando de um capital alto para o negócio dele, né? E aí, o que essas pessoas querem? Elas querem o mais rápido possível, com o menor dinheiro envolvido possível também, né? Então, a gente tem várias estratégias para isso. Então, acho que esse feeling de estratégia é boa e dentro do consórcio do mesmo jeito, né? Eu consigo conversar com vocês chegarem para mim, Jossa, eu estou com dificuldade de vender consórcio. Tá, conta para mim. Pum. Aí eu falo, a solução é essa. E aí, realmente, a pessoa faz e consegue resultado, né? Vocês viram ali que teve, no evento que vocês estavam, teve aquela apresentação final ali da Cibele e do João. Sim. Sobre a empresa deles. Ali foi uma mentoria de 2 horas para eles fazerem aquilo ali. 2 horas eu disse, ó, você vai fazer isso, anota, tudo. Desenharam toda a estrutura de uma empresa em uma mentoria de 2 horas. Foi incrível. Porque, então, eu acredito que esse é o grande diferencial, sabe? E isso eu nem aprendi, veio com todos esses anos. Sim. Então, não foi uma coisa que eu aprendi na faculdade. Hoje eu tenho formação acadêmica, também tenho nível superior na área de administração, né? Tenho especialização em marketing digital, então estudei também. Mas eu falo para você, o meu feeling todo veio da vivência. Da experiência mesmo. Né? Hoje foram mais de 300 vendedores que já passaram pela minha base, que trabalhavam comigo, né? São pessoas que eu treinei e vendiam para mim durante toda essa carreira. Então, já montei e desmontei equipe, já mudei de formato de negócio várias vezes, já fiz cadeia de representante, deu errado, voltei atrás, quero montar de novo agora. Então, assim, eu já fiz muita coisa, né? Então, eu consigo identificar com rapidez onde essa pessoa está errando. Seja hoje um escritório de consórcio, seja hoje um empresário que me procura falar, Joel, eu preciso levantar 1 milhão,
e preciso para agora e não sei o que fazer. Né? E a gente consegue desenvolver estratégia para isso. E desde quando você começou a falar aqui hoje, você contando assim, quando foi fazer sua primeira venda, né, que você conseguiu já no primeiro dia vender, que já é muito diferente do que as outras pessoas, geralmente quando conta a história sobre o consórcio, você falando também depois da sua virada de chave sobre essa questão do propósito, né, de entender o propósito. Eu acredito em Deus, então assim, eu consigo ver que às vezes você falando assim, a questão do feeling, né, você não consegue, talvez você consiga ver dessa forma, não sei. Mas, assim, eu ouvindo você falar, eu vejo que talvez, acho que é algo às vezes até maior, né? Acho que Deus colocou um propósito também na sua vida e talvez a gente pense assim, parece que foi fácil. Não, mas parece que quando Deus desenha um caminho para você, até quando você tenta sair dele, de alguma forma ele te coloca ali de novo. Então, parece que tudo que você fala faz muito sentido para mim nisso, que parece que Deus preparou, que esse era o caminho que você tinha que fazer mesmo. Nossa, é muito disso, sabe? Porque quando você fala de si mesmo, fica parecendo que você está meio que dizendo que você é um iluminado, né? Nossa, Deus me iluminou, me deu inteligência, sabedoria, eu sou Salomão, né? Quase isso, né? Mas eu acredito muito nisso, né? Eu tenho uma habilidade muito grande de leitura das pessoas, né? Então, por exemplo, eu consigo sentar com a pessoa, olhar nos olhos dela e falar, você precisa disso, esse é o desafio da sua vida. Você passar por isso. Isso é doideira, na minha opinião. É negócio de cigano já. Eu falo que é de Deus. E eu falo assim, e eu vou e falo, e você precisa disso e disso para melhorar de vida. Eu já fiz isso várias vezes. Eu já tive várias situações em que as pessoas chegaram para mim e falaram, cara, mas tudo que você falou agora para mim é exatamente como é a minha vida. É exatamente o que passa na minha cabeça. Como é que você sabe? Eu não sei, só sei. Tá? Então, só sigo. Então, eu tenho uma habilidade essa habilidade é muito forte. Eu consigo literalmente entender rapidamente o que você está passando e desenvolver estratégias de solução para isso, né? Então isso acontece muito. E aí, se é um plano de Deus, se Deus fez isso, eu acho que é muito forte para mim falar sobre mim mesmo sobre isso. Mas o que eu posso falar, respondendo a sua pergunta do diferencial principal é esse. Eu acho que eu entendo muito bem das pessoas, entendo muito bem do ser humano. O Venda Mais Consórcio já atingiu um nível alto, mas eu sei que, óbvio, né? Por detrás da marca Venda Mais Consórcio tem o Joel Santos. O Joelson Santos, qual que é os próximos passos dos próximos 5 anos da marca, Joelson? Inclusive, Joel é o nome do meu pai, hein? O nome do meu pai é Joel. Depois, assim que eu terminar de contar isso aqui, eu vou contar a história do meu nome, que é legal para contar nessas conversas. Olha, os próximos 5 anos, um propósito que eu tenho claro para mim é atingir o maior número de pessoas possível. Então, o que eu quero é atingir muitas pessoas, assim, impactar o mercado de consórcio na sua totalidade. Quando eu analiso que hoje, possivelmente, o mercado de consórcio ele tem 250 mil pessoas, né, pessoas que vendem, que estão ali, eu quero atingir exatamente o maior número de pessoas aproximado desse número. Quero chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas. Eu sei que é um desafio muito grande, mas para os próximos 5 anos essa é a ideia. E a gente está desenvolvendo vários processos para isso. Então, hoje, a gente tem a empresa de treinamento, a gente acabou de iniciar agora uma empresa de CRM para consórcio, uma empresa para carta contemplada, uma empresa para cadastramento de vendedores em várias administradoras, uma empresa de marketing digital, para ajudar pessoas a fazer tráfego do jeito certo, né? Muita gente hoje faz tráfego e não tem resultado porque exatamente faz do jeito errado. Então, hoje, eu estou desenvolvendo várias empresas. Então, para o ano que vem, a gente vai estar com mais ou menos umas 9 empresas rodando, todas em solução para o mercado, várias soluções para o mercado, né? Porque eu quero exatamente impactar muitas pessoas, né? Então, para os próximos 5 anos é isso, atingir, quem sabe, aí, mais de 200 mil pessoas positivamente Sim. no mercado de consórcio. Sim. Com várias soluções. Conta a história do Joel. Sim, a história do Joel. A história do Joel é louca, não tem nada... começa a virar história de de pescador, não? De pescador, mas é verdade. É o seguinte, o nome do meu pai é Joel. E aí, antes de conhecer minha mãe, meu pai tinha uma noiva. E aí, meu pai tinha essa noiva, meu pai jovem ali, e tinha essa noiva, e aí ele engravidou a irmã da noiva dele, a cunhada dele. E aí, essa criança que nasceu um menino, e o nome desse menino foi escolhido por essa mãe, Joelson. Esse filho lá, Joelson. Beleza. Aí teve esse filho, Joelson, e aí ele não assumiu essa criança e tudo mais, essa mulher casou com o piloto de avião e foi embora. Quando ele conhece minha mãe,
Aí os dois fazem um acordo quando minha mãe engravida, minha mãe ciumenta, qual foi o acordo? Ó, se for homem, você escolhe o nome, meu pai, que era Joel, porque aí eu não vou escolher o nome de nenhum ex-namorado meu. E se for mulher, eu escolho, porque você não escolheu o nome de uma ex-namorada sua. Só que meu pai foi muito gênio, porque ele tá certo. Quando nasceu, ele colocou o nome de um filho que ele não assumiu. Então, eu tenho um irmão Joelson em algum lugar do mundo. Então, se você é Joelson e de repente seu pai é Joel, pode ser que nós sejamos irmãos, tá? Esse irmão tem aproximadamente... Já fica o espaço aberto aí. Esse irmão tem 6 anos mais velho que eu. Então, hoje eu tenho um irmão chamado Joelson. Por isso que meu nome tem um H no final. Ah, tá. Ele colocou o H... Pra diferenciar. Então, eu tenho um irmão Joelson por aí. Se aparecer... Aí ele fala, eu tenho 2 filhos, um é Joelson com H no final. E o é CH. Só que esse Joelson ninguém sabe onde tá. Porque a mulher casou e foi embora. E ele não chegou a registrar também, Não chegou a registrar. Às vezes esse Joelson foi criado aí por outra pessoa, considerou ela como Você que é Joelson, converse com sua mãe, pergunte se ela... De que região? Se ela de que traiu região? a própria irmã. Lá do Paraná. Nossa, essa história que você está contando parece muito um pouco com a minha. Eu vou falar bem rapidamente. Porque o meu nome é Márcia e o nome da minha irmã é Andréia. E por que meu pai colocou meu Márcia e André? Porque ele também teve filhos, teve 3 filhos também que... De outro casamento. Não acompanhou o crescimento. Aí o que ele fez? Quando eu nasci, colocou Márcia. No dela, colocou André. E o nome dessa outra irmã é Márcia Andréia. E aí o outro irmão, que é... Ele foi pegando os nomes dos filhos de lá e misturando com e depois que a gente foi descobrir isso. Porque a gente não sabia, né? Só depois que eu fui descobrir que tinha outra irmã que chamava Márcia. Tá vendo? Também. Advogando em consórcio é histórias da vida real também, gente. Pois é. Vendedor de consórcio tem história pra contar. Tem né? história. Joelson, compartilha com a gente aqui alguns gatilhos de venda, algo que pode agregar aí na vida desses vendedores que estão nos assistindo, coisas que podem alavancar suas carreiras dentro daquilo que você considera importante e essencial para quem é um vendedor de consórcio. Olha, na minha opinião, o ponto principal que o vendedor de consórcio hoje tem que ter é o sentimento de não precisar da venda. O que mais atrapalha hoje o profissional é ir para o cliente com a necessidade de bater meta, com a necessidade de ganhar dinheiro, e eu sei os desafios que existem, né? Hoje, não sei se você já fez esse estudo, mas eu já fiz. A média salarial hoje de um profissional do consórcio no Brasil hoje é R$3.000. Sabia disso? 3 mil. É baixa. É baixo. A grande maioria não ganha tanto dinheiro assim. O que a gente quer é que todo mundo ganhe mais. Esse é o objetivo, puxar para cima. Então eu sei do desafio que é pagar aluguel, criar filho, pagar boleto, enfim, tantas outras coisas. Só que o grande erro do vendedor hoje é que ele leva para a negociação esse medo. Então ele vai para aquele atendimento morrendo de medo. Nossa, se esse cliente não fechar agora, eu não vou conseguir bater a meta. Já vai pressionado, né? Se sentindo pressionado. E aí o cliente, ele sente cheiro de medo. O cliente olha para esse cara... Ele vê insegurança, né? Ele vê insegurança e ele não faz. Ele pensa, esse cara tá ansioso, esse cara não sabe o que tá fazendo, não entende nada, tá com medo ou tá mentindo. Uma coisa ou outra. Então o cliente, ele olha e não fecha. E ele vai fazendo muito atendimento e se esforçando muito e no final das contas o resultado não acontece e vem a frustração. Então o principal conselho tenta separar o sentimento do medo da venda, da necessidade da venda. Quando eu fiz isso, mudou meu jogo completamente. Então hoje quando eu vou atender um cliente, não importa se é 100 mil ou 100 milhões. O atendimento é do mesmo jeito, porque eu estou lá para resolver um problema. Estou lá como solucionador. Então, o meu posicionamento hoje diante do cliente não é de um vendedor. É de um especialista de soluções. A minha grande questão é resolver o problema do cliente, só essa. Então, quando você vai para o atendimento, separando esses sentimentos, fica muito mais fácil. O trabalho mental que eu faço eu não estou vendendo nada para esse cara. Eu estou resolvendo um problema dele. Eu me coloco como médico. Eu sou médico. Eu sou um médico, eu estou lá para solucionar um problema. Quando eu faço essa separação, eu consigo atender meus clientes com muito mais tranquilidade, seriedade, passo muito mais confiança para fechamento. Isso aumenta demais os fechamentos. Hoje tem vendedor que ele não consegue atender um cliente de 1 milhão sozinho. Não consigo atender, preciso do meu gestor. Não precisa. Não precisa. Você sabe vender mais que o seu gestor porque você está na ponta todo dia vendendo. O problema é que a insegurança quebra a pessoa, trava a pessoa, né? Então, separar esses sentimentos
vai fazer muita diferença para você vender mais, na minha opinião. E eu acho também porque a venda, ela também tem um processo interno ali de autoimagem, autoaceitação. E isso não é falado, geralmente, nos treinamentos, mas é extremamente importante no desenrolar ali da venda de um modo geral, né? Se a pessoa, às vezes, ela tem alguma insegurança relacionada ao corpo, à fala, isso tudo é uma crença limitante, porque a pessoa pensa também, se eu não tenho esse dinheiro, meu cliente não vai ter. Né? E isso atrapalha bastante também as vendas. O cliente compra primeiro você, depois o consórcio. Sim. Então, se você não se sente bem consigo mesmo, você não consegue vender. É igual a quando você está no avião. Quando você está lá no avião, quando a aeromoça vai dar as instruções, ela fala assim, ó, se der algum problema, vai cair as máscaras de oxigênio. O que você faz primeiro? Coloca em quem? Se tiver a criança do seu lado, em quem você coloca? Em você. Se tiver um idoso morrendo do seu lado, em você primeiro. Primeiro você se salva para depois salvar os outros. Não adianta eu querer salvar os outros no consórcio se nem eu me salvei primeiro, se nem eu acredito no meu produto primeiro. Sim. Então, primeiro eu tenho que me acreditar em mim. E aí o que eu falo, são vários fatores que você pode fazer com que isso ajude você. O ponto principal, conhecimento sobre o produto. Ler o contrato de adesão, ir lá na ABAC, no blog da ABAC. A lei, né, também. Estudar sobre a lei, está tudo à disposição e de forma gratuita. Estudar mais sobre o produto, entender sobre o produto. Porque quando o cliente fizer a pergunta, eu sei responder. Porque às vezes a insegurança ela vem do medo de não ter a resposta. Se o cliente perguntar e eu não souber, o que eu faço? Como é que eu vou ficar diante do meu cliente se eu não tiver a resposta? Sim. Né? Segundo, conhecimento do mercado como um todo. Então, hoje o cliente ele sempre vai olhar consórcio e financiamento. Aprender sobre financiamento. Qual é a taxa de juros hoje do financiamento? Como é que funciona o financiamento de auto e financiamento de imóvel? Né? Como é que eu consigo fazer um comparativo entre os dois rapidamente para o meu cliente? Então, eu tenho que ter esse conhecimento, porque isso também vai me dar muito mais clareza e tranquilidade para atender meu cliente. Terceiro, conhecimento sobre mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim e me ver diferente. Você falou no início agora que o vendedor, muitas vezes, ele se vê como alguém que deu errado na vida. Então, se você se olha para si mesmo, você vai atender o cliente e você já se sente inferior, cara, você não vai vender. Então, hoje, quando eu vou atender o cliente, eu me sinto muito superior, não ao cliente, mas superior no sentido de que eu tenho uma solução que esse cara não tem. Eu tenho um conhecimento que esse cara não tem. O que eu atendo de milionário hoje não é brincadeira. O cara tem muito mais dinheiro do que eu, o cara tem muito mais condições financeiras do que eu. Mas a solução que eu tenho, ele não tem. Sim. É por isso que ele está falando comigo, senão ele não estava nem falando comigo. Né? Então, esse conhecimento sobre si mesmo, como você se vê, ele vem em vários aspectos. Se vestir da melhor forma possível, estar sempre, sabe, quando você se veste bem, você não se acha mais bonito, né? Poxa, você fica mais confiante, você fala mais. Se você está mal vestido, você já fica meio assim, você não quer falar, não quer que ninguém veja você não quer chamar a atenção. Então, se vestir da melhor forma possível, andar da melhor forma possível, investir em você da melhor forma possível, faz muita diferença. Porque quando você faz isso, você se sente melhor. E se você tem os outros conhecimentos, você vai atender o cliente com muito mais tranquilidade e clareza. Eu também já tive medo de atender cliente de alto valor no passado. Eu já tive medo de atender advogado. Tem vendedor que tem medo de atender advogado até hoje. Tem, é verdade. Não, o cara é advogado, eu nem vou. Eu digo, por quê? Mas é tão, assim, relativo isso, porque o fato de ser advogado não quer dizer que ele entenda de tudo também. Por quê? Ainda mais nesse mundo do consórcio. A gente não aprende isso na faculdade. A gente não tem um curso lá ensinando um produto específico, um contrato de consórcio, ou a lei sobre o consórcio. Você não estuda isso lá. Só quando você sai de lá, que se você vai se especializar e vai procurar entender isso, que você vai saber. E a gente sabe disso porque a gente já viu, né, nessa área nossa advogando, a gente já precisou ver casos de pessoas que fez contrato, às vezes não procurou, né, uma boa orientação e era advogado e não entendia exatamente como funcionava aquilo ali, não sabia como que era a questão da lei, não sabia como é que funcionava a questão de cancelamento do contrato, como é que funciona essa questão ao final dos excluídos. Então não necessariamente só ser advogado é suficiente. Na verdade, assim, no nosso segmento tem inclusive juízes, serventuários ali da justiça que não tem nem conhecimento da existência dessa lei. E é nosso dever mostrar isso. Porque já vendi para juiz já. Geralmente, quando não tem uma lei específica, segue o Código Civil. Aí, para quem não sabe que existe uma lei específica do consórcio, joga tudo no Código Civil. Não, como o Código Civil é assim, tem que ser. Aí é nosso dever mostrar. Não,
tem uma lei federal, que é 11.795 de 2008, que rege o consórcio. E aí a gente tem que explicar, até nos processos judiciais mesmo, quando o cliente ingressa com a ação, o advogado não tem nem ciência da existência dessa lei, é nosso dever mostrar isso tudo ali, Às né? vezes quer puxar muito pro Código de Defesa do Consumidor, Também. né? Que entra muito conflito, mas só que como é uma lei federal, né? Tem que seguir aqueles procedimentos. Então, tem isso também. Tem que entender outra coisa. O que eu sempre pensei, e eu nem entendia da lei, hein? Disso há milhões de anos atrás. Quando eu comecei, a primeira vez que eu fui atender um advogado, eu pensei, eu estou devendo o quê? Nada. Tem um contrato? Tem algo errado no contrato? Estou vendendo um negócio errado? Ele vai ler o contrato. Ele vai ler o contrato, ele vai ler o contrato e vai constatar que não tem nada. Pronto. Sim. Simples. Então, eu sempre parti muito pro lado... E, assim, às vezes a pessoa ela pensa sempre no pior. Eu sempre penso no melhor. Sim. E atendi, a primeira vez que eu atendi advogados era um casal, a mulher advogava mesmo, né? É certo advogar, né? Advogar, aham. A mulher advogava mesmo e ele era empresário, ele era dono de uma rede de óticas. Atendi os dois, cada um ia comprar um carro, cada um ia comprar uma Land Rover e fui atender os dois, coloquei lá na mesa, disse, olha, é isso aqui, expliquei, tudo certinho, fecharam e pronto. Então, assim... Ela pediu para ver o contrato, né? Ela pediu para ler e tal, pediu um prazo ali. Uma estratégia que eu sempre usei para negócio de ler contrato, foi o que eu disse para ela. Quer ler o contrato? Beleza, vamos fechar agora. Não, é que eu preciso ler. Não, você assina, fecha. Você não tem 7 dias para desistir? De arrependimento. Você leva para casa. Se alguma coisa não fizer sentido, você me avisa. Você cancela e recebe dele de volta. Mas eu preciso que você faça agora. E fecharam na hora. Eu fiz isso com a advogada. Ela não. Ela disse, realmente é. Eu disse, então assim nem me paga, ué. E aí voltei para casa com dinheiro na mão, né? Vendi para 2 advogados, já vendi para juiz, já vendi para juiz federal. Então assim, nunca tive esse problema, esse medo de, ai meu Deus, ou contador também, já vendi para contador também. Porque o cara é contador, é bom que ele vai fazer as contas e vai ver que é mais barato. Mas eu acho que a confiança também no produto que você está ofertando, a confiança, Sim, porque eu falei... Que o produto é bom, esse é o principal ponto, o produto é bom. E por mais que eu falei, sendo um advogado ou sendo um contador, naquilo ali você é especialista. Você sabe por que você está ofertando aquilo, por que aquela é a melhor solução. Então, é mais que isso, é você acreditar no produto mesmo, acreditar no que você está falando para a pessoa. Então, na verdade, eu acho que essa preocupação, às vezes, é porque as pessoas talvez não têm esse entendimento, né, de buscar o conhecimento mesmo. Sim. Às vezes, porque infelizmente tem isso mesmo, pessoas entram no mercado e entram numa sala e falam que se vira aí, vai aprendendo e às vezes aprende da forma errada ou às vezes não procura também entender, porque o brasileiro também precisa também de ter esse entendimento que a gente precisa às vezes buscar mais conhecimento, tentar entender mais e isso vai facilitar mais ainda a venda, né? Exatamente. Tudo faz parte, né? E Joelson, nesse contexto de administradoras, de vendas de várias formas, você acha interessante ser fiel, né, digamos assim, a uma administradora só ou a várias? Você acha que é mais interessante que você tenha um leque de opções para apresentar para o cliente? A gente viu muito no evento falando que não é o cliente para o produto, é o produto para o cliente, né? Uhum. Qual que é a sua opinião sobre isso? A primeira coisa é que eu sou fiel ao meu cliente. E eu não trabalho para administradora, eu trabalho para o cliente. É o primeiro ponto. Esse eu também considero extremamente importante. Entendeu? Esse pensamento, né? Então, para mim, o mais importante é o cliente. Muita gente fala assim, mas o mais importante é a comissão. Não é para mim. Para mim, o mais importante ainda continua sendo o cliente. Se eu consigo um produto em que eu tenho uma boa comissão e ajudo o meu cliente, é maravilhoso. Mas o ponto principal sempre vai ser o meu cliente. Então, assim... nada contra quem trabalha com só uma administradora, muitas vezes é onde você começou no consórcio e você quer ficar lá, você gosta da cultura de lá, você se sente bem naquele ambiente, né? Existem administradoras hoje no Brasil que elas exigem exclusividade, né? Você tem que ser exclusivo delas e tá tudo certo. Mas a minha visão hoje, nenhuma administradora ela consegue resolver 100% dos problemas do mercado. Sempre tem algum ponto. Vou dar um exemplo. Essa administradora aqui, ela vende imóveis, tá? Aceita imóvel rural? Aceita, mas aí tem que ter um imóvel urbano como garantia. Tá, eu não tenho imóvel urbano como garantia. Eu faço lá e não faz. Já não resolve um problema. Sim. Essa administradora, vou dar outro exemplo, ela aceita máquina rural? Aceita com garantia substitutiva, tá? Eu não tenho, então não faz. Não, mas aí eu quero alienar a própria máquina. Não aliena, já não resolve outro problema. Essa empresa aqui, ela consegue fazer a compra e venda do CNPJ para o CPF? Não faz. Ela também não resolve um problema.
Eu sei que dentro do consórcio o capital de giro não existe, né? Mas a gente consegue estratégia de levantamento de capital. São coisas diferentes. Então, assim, nenhuma administradora ela vai trazer todas as soluções, né? Então, ela pode resolver a maioria ou um ponto específico, mas não todas. Então, quando eu falo de ter mais administradoras, é eu ter opções, soluções para os clientes que eu tenho hoje. Para a base que eu tenho hoje. Né? Então, muitas vezes, hoje eu falo de quem está 17 anos no mercado. Hoje eu trabalho pelo menos com 10 administradoras. Eu tenho 10, hoje eu atuo com 3, 4, que são as principais, onde resolvem 99% dos problemas. Eu tenho outras mais para coisas pontuais. Mas por quê? Porque exatamente eu preciso ter solução para o meu cliente. E não solução para mim, entendeu? Sim, Eu tenho que ter solução para o meu cliente. Então, se eu tenho soluções para os meus clientes, fica mais fácil. Então, ter mais administradoras, na minha visão, faz com que eu tenha um leque maior de opções para problemas que os meus clientes trazem hoje dentro do que eles precisam. E essa é uma informação que geralmente não é nem repassada para os vendedores, igual esses detalhes, esses pormenores da negociação, às vezes sequer é passado para os vendedores. E aí o vendedor também não tem o intuito de aprender, só se preocupa em vender, e aí depois quando é contemplado ou na hora do faturamento ali, que ele vai lembrar ou ele vai ter o conhecimento de que não faz dessa forma e aí fica numa situação bem problemática mesmo. Bem problema, porque a minha visão hoje do consórcio eu não estou vendendo um consórcio, eu estou vendendo um meio. O que eu preciso entender é que a pessoa que está comprando comigo, ela não quer o consórcio, ela quer a casa, ela quer o dinheiro do capital que ela quer levantar. Então não adianta eu vender um consórcio que a pessoa é contemplada e não leva. Ganhei o jogo, mas não levei o prêmio. Sim. Entendeu? Então não faz sentido. Então quando eu vendo um consórcio, eu já analiso a viabilidade completa do processo, início, meio e fim dele também. Sim. Né? Porque tem gente que está preocupado só em vender. Não, vou vender depois. Tem vendedor da administradora, depois essa eu acho muito engraçada, que eu já ouvi várias vezes. Meu trabalho é vender. Aprovar o cadastro é problema da administradora. Cara, fala isso pro teu cliente na hora do fechamento. Não fala, entendeu? Então, assim, não adianta, eu tenho que ter responsabilidade com o que eu faço. Sim. É por isso que eu tenho 17 anos de mercado, não tenho uma reclamação, não reclame aqui. Que é um desafio grande. Não tem um processo, também é quase milagre hoje também. Eu sei que muita gente boa também é processada, obviamente. Né? A gente não está blindado de levar um processo. Mas o que eu falo eu tento ao máximo ser transparente no fechamento com o meu cliente. Né? Ontem uma aluna perguntou, Joelson, se o cliente chega para mim e pergunta que ele tem restrição e pergunta se libera ou não o crédito, o que eu falo? Eu disse, é verdade. Existem 3 opções. Ou vai negar, ou vai pedir um avalista, ou vai aprovar. E o cliente tem que estar ciente disso. Quem vai fazer isso? A administradora. Qual a maior probabilidade de negar? Mas pode ser que peça um avalista e pode ser que por alguma razão aprove. Eu não tenho como dizer que não vai aprovar porque é a administradora que faz esse trabalho. Sim. Mas eu tenho que deixar o meu cliente ciente disso. Olha, amigo, quando você for contemplado, pode ser que aprove. Pode ser que peça um avalista ou pode ser que reprove. E você tem que estar ciente dessas 3 opções. Daqui para lá você pode resolver esse problema, né? Você pode, enquanto não é contemplado, tentar resolver essa situação, ou já ver um avalista, deixar de sobressalência ali, ou ficar ciente que talvez você tenha que vender essa carta contemplada e você ainda vai ter lucro, porque você ainda vai conseguir reaver o que você teve com a venda da carta contemplada. Ou até transferir para outra pessoa que passe o cadastro e aprove. Também existe essa possibilidade. Mas não, o que o vendedor abençoado faz? Eu estou com restrição, o que acontece? Fique tranquilo, amigo, isso aí vai ser resolvido, pode fazer. Cara, entendeu? Então é aquela questão, é responsabilidade só que o cara tem que ter, né? Porque o que acontece? Às vezes, eu falo para você, o cliente que o cara... Eu vou dar esse exemplo desse cliente aí, do que tá com o nome sujo. Aí o cara, não, amigo, fique tranquilo que a gente resolve. O abençoado é contemplado por sorteio na primeira assembleia. Nossa. Eu já vi isso acontece, parece que puxa. Aí o cara, e aí, fui contemplado por sorteio na primeira assembleia. E aí, me resolva aí. Fala que a administradora não atende mais. Esse vendedor fala, agora já não é comigo. Não é comigo, entendeu? Então, assim, não adianta eu trabalhar com um negócio em que eu preciso trocar de número, porque não aguento mais as pessoas ligando. Eu conheci uma vendedora no passado que dia da assembleia ela desligava o número, tomava remédio para dormir e ia dormir. Nossa. Porque os clientes não ligavam para ela. O que acontecia comigo dia da assembleia? Dia da assembleia eu estava lá, na administradora. Amigo, tô ligando para você. A gente ofertou seu lance e você não foi contemplado. Mas a gente tem aqui lance reserva, a gente tem aqui para ofertar para o próximo mês. Quero que você confie no meu trabalho. O cliente não cancela, porque o que o cliente quer é atenção. O que o cliente quer
o que o cliente não quer é ter a sensação de ter sido feito de bobo. Sim. Essa é a pior sensação que tem, da pessoa dizer, nossa, fui tapeado. Então, o que o cliente quer é atenção. Então, às vezes, o cara não tem essa... Então, por isso que hoje eu tenho muita clareza. Quando o cara faz o consórcio comigo, se eu percebo que ele é um problema futuro, eu já resolvo agora. Ó, pode surgir isso aqui. Tem esse ponto aqui. Tem esse ponto aqui. Mas a gente pode resolver. Mas tem esses pontos. Porque no dia que deu errado, ele não vai poder apontar na minha cara e dizer, você não me avisou. Ou você Clareza, você que falou que resolvia. Eu acho que isso é o fundamental da venda consultiva. Sim. Porque é você saber explicar para o cliente do início ao fim, todo o processo para ele. E estar acompanhando ele também em todo esse processo. E eu acho até que a sua visibilidade, né, no Instagram, esse trabalho que você vem fazendo, é fundamental para esses outros vendedores entender que daqui a um tempo, se eles não começarem a adequar e fazer um acompanhamento mesmo, se preocupar com se especializar, né, de fazer essa venda transparente, acompanhar esse cliente do início ao fim, vai perder o lugar, porque daqui a um tempo o mercado não vai aceitar mais esse tipo de profissional que não consegue cuidar desse cliente até o final, que não consegue ser claro com esse cliente, explicar exatamente o que está sendo ofertado ali, ter essa preocupação, ter essa responsabilidade e entender que não é só jogar para a administradora, porque ele que está ali na frente, quem participou do início foi ele, então ele precisa também acompanhar todo ali aquele caminho, porque quando o cliente procurou ele para fechar, então quando der algum problema, ele vai esperar que essa mesma pessoa também traga uma solução para ele, o que pode ser feito. Então, eu acho que isso é fundamental para entender que daqui a um tempo, se as pessoas não procurarem se adequar, né, e entender o jeito certo de fazer as vendas e acompanhar, ele não vai conseguir acompanhar o mercado. Não consegue porque esse cliente está cada vez mais conhecedor do mercado. Hoje eu atendo um cliente que já sabe o que é taxa de administração, fundo de reserva, o cliente já sabe fazer comparativo entre uma e outra. Entendeu? Então, por quê? O cliente entra na internet, ele busca informação e ele estuda. Então, hoje a gente está vivendo cada vez mais, e essas novas gerações, ou seja, essas gerações década de anos 2000 para cá, por exemplo, né? Ela já é uma geração que nasce aprendendo no Google. Então, hoje, quando você pega um jovem, ele já estuda no Google já como é que é. Então, cada vez mais vão ter essas pessoas. Se hoje o profissional ele não está apto a... E eu posso falar... usar o argumento certo, cada vez mais ele vai ficando com créditos menores. Então, é um profissional que vende cotas de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Quando parte cotas maiores, ele não consegue. Né? E aí, tem muita gente que acha, mas não é possível vender o consórcio sendo 100% verdadeiro. E quando eu falo ser 100% verdadeiro, não é que eu vou dizer para o cliente assim, se tu cancelar o consórcio, vai ter multa, viu? Eu não falo isso na hora do fechamento, por exemplo, né? Ou eu falo assim, esse consórcio seu aí, não sei se é bom não, pode ser que reprove na hora de passar o cadastro. Claro que eu não vou falar isso. Quando eu falo de ser 100% sincero, o cliente tem que saber o que está fazendo, o cliente tem que estar ciente do que ele está fazendo e que o que ele está fazendo ali é um planejamento. Não adianta eu querer vender de outro jeito, né? Tem gente que fala, não, é um consórcio, é um autofinanciamento porque tem medo de falar de consórcio. Cara, se tu gosta tanto de financiamento, por que tu não vende financiamento? Eu arrumo emprego. Você que tá aí, que quer vender financiamento como consórcio, eu arrumo emprego para você na imobiliária. Você vai vender financiamento. Você vai poder dizer, eu vendo financiamento. E pronto. É que às vezes quer maquiar um produto que é bom de uma outra coisa que nem é tão boa. Não precisa. A questão é não precisa. Muitas vezes a pessoa ela não tem o conhecimento de que com estratégia, com argumento, vende do mesmo jeito. Eu vendo igual, eu não preciso colocar como se fosse um filho feio, né? Que eu coloco uma máscara ali para dizer que é outra coisa, né? Não é. Verdade. Joelson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Passa rápido. Passa muito rápido. E eu tenho certeza que todas as pessoas que forem assistir esse podcast vai ser impactado de alguma forma através da sua fala, do seu exemplo de vida aqui dentro desse mercado. E se você quiser se sentir à vontade, pode deixar uma mensagem aí para as pessoas que nos assistem, dentro do consórcio de vida, esteja à vontade, o espaço aberto é seu. O que você quiser falar. É muita responsabilidade. Não, o que eu posso falar para você é que o consórcio, ele transforma vidas. Ele transformou a minha vida. Eu sou um cara que começou no consórcio com 21 anos de idade, nunca tinha trabalhado em nenhuma empresa maior, extremamente pobre, extremamente sem previsão de futuro, com tudo para dar errado, e esse jovem lá no início está aqui hoje.
né? Então, o que eu posso dizer para você é que o consórcio transformou completamente a minha vida. E hoje, você que está começando agora, você está começando em uma era com muito mais oportunidades. Você pode ver um podcast como esse e aprender algo. Você pode entrar no YouTube e aprender mais. Você pode ir lá no Instagram e aprender muito mais lá também. Então, assim, hoje você consegue ter acesso à informação. Quando eu comecei, não tinha acesso a nenhuma informação. Então, o consórcio, ele transforma. E, principalmente, a verdade vende. Quando você foca em fazer o que é certo e vender a verdade, até parece que quando você vende a verdade ou quando você fala a verdade, que você é bobo. Porque as pessoas ao redor, elas se acostumaram muito a mentir, né? Então, quando você fala a verdade, parece que você é bobo. Mas eu posso falar uma coisa para você. Todas as pessoas que falam a verdade, no longo prazo, no jogo dos anos, elas prosperam. Elas vencem. Pode ser que não vença exatamente agora, mas vence. Foi o jogo que eu decidi jogar. E eu posso dizer que eu venci falando a verdade, fazendo certo. E eu tenho certeza que você também consegue. E é isso. Então, acredita no processo, acredita no caminho que você vai seguir, acredita no produto, porque ele transformou a minha vida, transformou dezenas de outras pessoas, e eu tenho certeza que ele também vai transformar a sua vida. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Joel.